Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, e nós estamos na nossa videoaula de número 12. Nós vamos falar hoje, meus queridos, sobre registros da história, mais especificamente sobre marcação da passagem do tempo. E eu trouxe uma imagem para a gente dar início nesse assunto. Qual é a sua festa? Olha só que imagem interessantíssima. Nós temos aqui, 4 festas diferentes, não é isso? Nós temos a festa junina, nossa tradicional festa junina, que acontece, aqui na nossa região, nos meses de junho, de julho. Nós temos o carnaval, temos aqui também, a festa de fim de ano, o Réveillon, e uma festa, típica lá da região do Amazonas, da região da cidade de Parintins, que é a festa do boi. Meus queridos, só de ver essa imagem, nossa mente já viaja no tempo, Se eu ver a imagem de carnaval, minha mente já me leva lá para aquela época em que acontece o carnaval, nos meses de fevereiro, de março, não é isso? Quando eu vejo a imagem de Réveillon, eu também logo penso lá no final do ano, no mês de dezembro. É uma forma de marcação do tempo? Com certeza é uma forma de marcação do tempo. Agora olha só essa segunda imagem que eu trouxe para vocês, onde mostra aí uma pessoa, nos seus afazeres, no seu cotidiano. O que fazemos de manhã, de tarde e de noite? Olha bem, quando eu digo de manhã, de tarde e de noite, também é uma forma de eu marcar o tempo, não é isso? Eu tenho dentista hoje de tarde, não é verdade? Então, quando eu uso essas expressões, também é uma marcação do tempo. E muitas vezes, meus amores, dependendo do tempo, não tem uma hora certa, exata para descrever ali aquele tempo. Preste atenção, vou perguntar para vocês, Que horas que anoitece? A partir de que horas é noite? Tem uma hora exata? Todos os dias tal hora é noite? Todos os dias tal hora o dia amanheceu? Não tem uma hora exata, até porque, esse fenômeno aí recebe a influência direta das estações do ano. Não é todos os dias anoitece no mesmo horário, não. Por exemplo, eu vou dizer para vocês que hoje, no dia de hoje, nessa semana, estamos aí ainda no finalzinho do inverno, tá? Então, anoitece por volta de 18 horas e 5 minutos, vocês podem observar. Esse horário já é noite. Mas isso é todos os dias assim? Não. Quando a gente está lá no verão, será que é esse horário que anoitece? Não é. Então, nós vamos ver que não tem, uma hora exata, para definir já tal hora já é dia, tal hora já é noite. Eu quero que vocês conheçam um conto africano que eu vou enviar para vocês, tá? O arquivo, e vocês vão fazer a leitura na íntegra. Vocês vão ler e conhecer esse conto africano muito interessante. E o nome dele, deixa eu ver aqui, A Encantadora Canção do Pássaro Mágico. E aí vocês vão perceber nesse conto que tem várias formas de marcação do tempo através da observação da natureza. Sabia disso? Tem algumas expressões que aparecem lá no conto que são marcas nítidas de marcação do tempo pela observação da natureza. E eu vou falar para vocês aqui algumas que aparecem. Olha só, enquanto o sol desceu, tá? Quando caiu a noite, quando a lua surgiu, são expressões aí que demonstram marcação do tempo. E vocês vão perceber várias outras ao ler esse conto. Então, presta atenção. Muitas vezes, as horas do relógio não são adequadas para marcar o tempo, dependendo ali da situação que você quer. Nesse conto, meus queridos, tem um pássaro, não é? Que aqui já fala, que é o canto, do pássaro, a encantadora canção do pássaro mágico.
Como eu disse, é um conto africano. Então, olha aqui a região de onde é esse conto. Lá do leste do continente africano, onde está marcadinho ali a seta, tá vendo? E tem também, na região da Tanzânia. E vocês vão perceber que aparece uma árvore aí nesse conto. Estão vendo na imagem? Essa árvore aí, ela vai aparecer na história que vocês vão ler, tá? Ela se chama Mogobagoba, é o nome dessa árvore, tá? Então, vocês vão fazer a leitura. Essa história aconteceu lá no século XX e ela foi contada, né? Ela foi escrita aí por um pastor, tá? Da igreja na época, que vocês vão conhecer a história toda e vão descobrir, mas ele escreveu essa história para explicar alguns fenômenos que estavam acontecendo lá, tá? Começou a acontecer umas coisas estranhas, e aí eles começaram a colocar a culpa no pássaro e queriam cortar a árvore. A história é incrível, é um conto africano, tá? Que tem um final surpreendente, tá? Não vou falar mais, senão eu acabo contando tudo. Vou mandar para vocês o arquivo e quero que vocês façam uma leitura. Então, meus queridos, já que nós estamos falando de marcação do tempo, hoje, né, que instrumentos nós usamos para marcar o tempo? Ó, o nosso calendário, né, que a gente trabalha todos os dias aqui, e vocês vão ver, né, vou mostrar para vocês aqui a origem desse calendário, tá? Nós usamos o relógio, não é isso, para marcação do tempo? Então, tá. O calendário, esse calendário nosso, ele se chama calendário gregoriano. Olha, eu vou colocar uma imagem dele aqui também para vocês, né, analisarem. Ele é bem antigo esse calendário. Nota que esse que eu coloquei aqui tá com a data de 1582. Sabe quem criou esse calendário? Foi um papa na época, e o nome dele era, né, o Papa Gregório, tá? Ele que criou esse calendário. E aí, esse calendário, que é o calendário dos nossos dias até hoje, ele começou a contar o tempo a partir do nascimento de Jesus, não é verdade? Por isso que nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, né? Essa contagem começou a partir do nascimento de Jesus. E esse nosso calendário, ele vai levar em consideração o ciclo solar, que é o quê? Os 365 dias, não é? E 6 horas. Vocês lembram que esse ciclo, né? É 365 dias e 6 horas. Mas o que acontece mesmo com essas 6 horas? Essas 6 horas a gente junta de 4 em 4 anos, e 6 vezes 4 é 24, por isso que nós temos de 4 em 4 anos, um ano com um dia a mais, que nós chamamos de ano bissexto, não é isso? Eu tenho certeza que vocês já viram isso nas aulas presenciais, tá? É só para relembrar aqui mesmo. Então, esse é o nosso calendário, né? O calendário que nós usamos, né, até os dias de hoje, é o calendário gregoriano. Eu vou mostrar para vocês também, a título aqui de curiosidade, olha só, o calendário chinês. Olha como que ele é interessante. Sabiam que o calendário chinês é o mais antigo de todos? Isso mesmo, é o calendário mais antigo de todos. Onde os anos recebem nomes, né, de animais, tá vendo aí na imagem? E são os animais do horóscopo. Sabe em que ano nós estamos, né? No calendário chinês, esse é o ano da cabra, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais um, que é o calendário judaico. Esse calendário foi estabelecido, né, pelos hebreus lá na época do Êxodo. E ele pode variar, ele pode ter ano com 12 meses, ano com 13 meses, tá? Olha, meus queridos, temos, né, muitos outros, né, calendários de outros povos, né, que eu poderia colocar para vocês aqui, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, não é verdade? Olha só, crianças, aqui no caderno, né, Conexão Humana, na página 37, é onde vocês vão colocar, né, aula número 12, coloca a data do dia 3, e aí tem uma leitura que vai falar um pouquinho da formação do povo brasileiro, retomando, né, a nossa aula passada, onde nós já falamos, né, desse assunto, da formação das etnias, né, das diferentes culturas, não é verdade?
Então vocês vão fazer a leitura. Tá falando um pouquinho aqui da dominação, né, dos portugueses, né, dos europeus que vieram, da questão da escravização dos nossos índios e da catequização. Esses índios, eles foram catequizados, né? Foi praticamente imposta para eles, né, umas regras da religião, tá? E eles aprendiam ali a ler, escrever e seguir aquelas normas, tá bom? Na página 38, né, também da continuação, tem um outro texto também que fala, né, das guerras justas, porque os indígenas, eles mostraram resistência, né, a essa dominação desse povo. Então, eles lutavam, né, e na verdade eles lutam até hoje pelos seus direitos. E aí nós temos aqui 3 perguntas, né, que vai falar sobre as missões, que vocês vão responder com bastante atenção, tá? Termina na página 38, as atividades aqui sobre as missões. Na página 39 tem a questão número 2, e aí nós temos um outro texto intitulado Lutar e Resistir, né? Vai falar da reação dos povos indígenas ao serem escravizados pelos portugueses, né? Então, eles tiveram que lutar muito pelos seus direitos, né? Que eles, ao longo desse tempo todo, eles foram perdendo seus direitos, tá? Vocês vão fazer com bastante atenção, leiam o texto mais de uma vez, pode grifar aí no caderno, né, a resposta correta para depois você copiar, tá certo? Nós então temos nosso encontro marcado na nossa videoaula de segunda-feira.